Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Reais que Aumentam a Sua Fé. Aqui narramos relatos de pessoas que passaram por situações muito difíceis, mas que pela sua coragem, persistência e fé superaram os problemas e tiveram êxito em momentos delicados de suas vidas. Se você está passando por algo ruim, tenha fé. Mantenha-se firme, esperançoso e agradeça por tudo que tem hoje, mesmo que seja pouco. Deus se agrada das pessoas gratas e acredite, tudo mudará em breve. Só depende de você. Inscreva-se em nosso canal, clique no ícone de positivo e se você gostar dessa história, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la para ter sua vida edificada. Obrigada! Esse relato nos foi enviado pela neta de uma senhora, que chamaremos de I. Ela já não está mais entre nós. Essa história aconteceu quando a senhora I vivia nos Estados Unidos. Era janeiro de 2004. Ela era uma senhora esforçada que nunca soube o que era tirar férias. Trabalhava desde os 14 anos e, apesar da idade já estar pesando em seu corpo de 68 anos, ela não recusava nenhum tipo de trabalho, fosse como babá, motorista, costureira ou fazendo limpeza em casas americanas. Ela trabalhava até sem cobrar, pois sempre gostou de se sentir útil e servir as pessoas. Embora já fosse cidadã americana e vivesse nos Estados Unidos há quase 6 anos, frequentasse aulas gratuitas de inglês e espanhol, ela não conseguia se comunicar bem em inglês por não ouvir direito, o que dificultava o seu aprendizado. Ser idoso no Brasil não é fácil. E para uma estrangeira também não era fácil ser idosa nos Estados Unidos, mas, ainda assim, sem falar inglês, ela se virava sozinha, evitando ao máximo ter que pedir ajuda aos conhecidos e principalmente ao seu filho e nora, sempre muito ocupados com seus trabalhos. Certo dia, uma pessoa da igreja lhe passou o telefone de uma mulher que precisava de uma babysitter. Era para cuidar de 2 crianças num bairro nobre do estado de Maryland, onde Dona I morava. Ela pediu ao seu filho que ligasse e falasse com a mulher em inglês sobre o trabalho, mas num péssimo inglês, esta explicou que era para ajudá-la a cuidar de seus 2 filhos de 3 e 5 anos, pois ela estava prestes a dar à luz um bebê. Na casa, havia também um menino de 9 anos, mas ele já conseguia se cuidar sozinho. Era para dormir no trabalho, no basement, onde havia uma suíte para hospedá-la. A região de Maryland fica bem próxima de Washington, capital dos Estados Unidos, e muitos estrangeiros do mundo todo vivem por ali, pois muitos são funcionários de embaixadas de outros países. O serviço foi combinado, mas na manhã da data marcada, o filho da senhora não poderia acompanhá-la. Então ela pediu à sua amiga Cláudia para ir com ela e servir de tradutora na conversa. Cada uma seguiu em seu carro e, chegando ao endereço informado, Dona I estacionou um pouco antes de chegar em frente à casa. Ela deixou seu carro praticamente em frente à casa vizinha. Era inverno e já nevava, e ela achou que naquele ponto da rua, por ser um pouco mais alto, poderia evitar que o seu veículo ficasse imerso no caso de uma nevasca. Dona I e Cláudia foram recebidas por 2 belas mulheres africanas, altas e fortes, e a dona da casa apresentava aquela grande barriga de gestação. Elas entenderam que ambas eram de um país africano, mas não entenderam qual. A dona da casa reforçou que seria somente para cuidar de 2 crianças, a de 3 e 5 anos. A casa era grande, uma single house, aquelas imensas e típicas casas americanas afastadas umas das outras, e possuía 3 andares. Por dentro estava muito bagunçada e suja. Dona I pressentiu que poderia não conseguir lidar com aquela situação caso a mulher quisesse que ela também limpasse a casa e fizesse mais serviços do que o combinado. Isso poderia se tornar pesado para ela, que não sabia dizer não. Com esse receio, Dona I pediu à sua amiga, intérprete, que informasse a dona da casa que ficaria, mas apenas por 4 dias como experiência para sentir se daria conta do trabalho. A dona da casa concordou sorrindo e Cláudia despediu-se e foi embora. Dona I deixou sua sacola no quarto. Ela havia trazido poucos itens pessoais, umas poucas roupas, sua bíblia, óculos e mais algumas coisas. Subiu e começou seu trabalho. Entendeu por gestos o que era para fazer e assim as horas foram passando. No final da tarde, deu banho nas crianças e preparou alguma coisa para elas comerem. Ela não entendia o idioma daquelas mulheres que falavam descontroladamente
reiteradamente de maneira agitada e nervosa o dia todo. O menino de 9 anos só se dirigia a Dona I gritando e parecia estar igualmente agitado. Dona I desceu para dormir somente depois das 22 horas, depois de lavar louça, limpar o chão e colocar 2 cestos de roupa na máquina de lavar. Ela estava esgotada e agora tinha certeza de que não iria aguentar nem uma semana no caos daquela casa. Os 4 dias já seriam suficientes para ver que não funcionaria para ela por conta do serviço pesado para sua idade. Na manhã seguinte, a outra mulher foi chamá-la antes das 7 horas, mas ela já estava acordada para iniciar o dia de trabalho. Com uma dor de cabeça muito forte, tentava entender o que era para preparar para as crianças menores tomarem no café da manhã e perguntou sobre coffee, na esperança de tomar um gole de café para amenizar sua dor de cabeça. As mulheres fingiram não entender. Ela comeu alguma coisa e tomou um copo daqueles sucos pasteurizados para enfrentar o dia. Já à tarde, as mulheres gritavam com ela e pareciam mandá-la fazer coisas que ela não entendia. Aquelas pessoas, casa e situação eram um caos completo. Dona I, que se recusava a usar o celular naquela época, pediu a elas para fazer uma ligação para o seu filho, mas as mulheres fingiram não entender. Passados 3 dias combinados, Dona I, esgotada, com tantos gritos, choros, trabalho, ora fazendo comida, ora tentando arrumar as roupas das crianças, ora dando banho e vigiando o menino mais velho para não bater no de 5 anos, cuidando da criança de 3, ela estava certa de que iria embora no dia seguinte. E continuava insistindo com as mulheres em seu inglês básico. Eu preciso ligar para o meu filho, mas elas ignoravam, fingindo não entender. Mais tarde, Dona I continuava insistindo até que a mulher finalmente cedeu e deixou-a falar com seu filho. Dona I pediu ao filho que fosse buscá-la, mas não sabia lhe informar o endereço. Seu filho falou com a mulher e essa lhe disse que na manhã seguinte lhe passaria o endereço. Mas na manhã seguinte, ela ligou ao filho e disse que havia combinado que sua mãe ficaria mais uns dias, pois já estava aguardando a chegada de outra pessoa para assumir o trabalho. Como o filho sabia que sua mãe sempre queria ajudar o próximo, acabou acreditando sem pedir para falar com Dona I e confirmar a história. Mas alguns dias se passaram e Dona I aguardava desesperada seu filho que não apareceu, mas ela mal sabia o que a mulher havia feito. Desesperada, esgotada e sem conseguir sair da casa, ela juntou suas coisas em suas sacolas e à noite se dirigiu à porta para ir embora. Bastava ela chegar até seu carro. No caminho, ela encontraria de um jeito ou de outro. Mas ao vê-la na sala com suas sacolas, as mulheres começaram a gritar com ela, gesticulando e parecendo intimidá-la. Uma se dirigiu ao menino mais velho que começou a xingá-la agressivamente. Dona I não entendia aquele idioma, mas podia sentir a tensão e o tom ameaçador. Chegou perto da porta e tentou abri-la, mas estava trancada, e as mulheres não deram atenção depois de tantos gritos. Sem entender nada, Dona I desceu novamente ao seu quarto e naquela noite, morrendo de dor de cabeça, se colocou de joelhos orando e pedindo a Deus para lhe tirar daquela situação. Ela sentiu que sua saúde e integridade física estavam ameaçadas. Ela percebeu que estava prisioneira daquela situação em mulheres. Na manhã seguinte, novamente, Dona I subiu com suas sacolas para tentar conversar para que a deixassem ir embora. A dona da casa arrancou suas sacolas de suas mãos e atirou longe. Ela, com medo de ser espancada por aquelas imensas e fortes mulheres, ficou em silêncio e, aterrorizada, começou seu trabalho cuidando das crianças. O clima daquela casa era horrível e ela estava angustiada e aflita. Passou o dia em silêncio, clamando a Deus que lhe ajudasse. O telefone às vezes tocava e a mulher ora falava em seu péssimo inglês, ora em seu idioma, impossível de distinguir uma palavra. A segunda semana se iniciava e Dona I, esgotada ali, aguardando seu filho, sua amiga, ou um jeito de escapar daquela casa. Era nítido que ela estava sendo abusada e haviam lhe transformado em refém daquela situação análoga ao trabalho escravo, já que ao final da primeira semana a mulher não lhe pagou o combinado e não a deixava ir embora. Dona I clamava de madrugada enquanto a neve caía para que Deus a libertasse daquela casa e ela conseguisse falar com alguém ou fugir dali. Não havia saída pelo basement, os fundos da casa dava para um bosque e não havia porta na parte de baixo da casa, apenas janelas por onde ela jamais conseguiria passar dada a sua idade. Mais um dia amanheceu e ela acordava naquela prisão aclamando a Deus o jeito de sair daquela casa. Quando subiu para fazer o café da manhã para as crianças, ela percebeu que a porta principal da entrada da casa estava aberta. Então desceu rapidamente, pegou sua sacola e sua bolsa e conseguiu sair pela porta.
porta, mas o menino de 9 anos a viu fugindo e começou a gritar muito alto, alertando as algozes. De repente, em frente à casa onde Dona Aí havia estacionado seu veículo, saíram uns rapazes e moças altos com pás nas mãos. Pareciam anjos enviados por Deus. Ela olhou para trás e viu que a mulher estava quase a alcançando, então começou a gritar para aqueles jovens: Help me, please, clean my car, clean my car. Socorro, socorro, por favor, limpe meu carro, limpe meu carro. A mulher que a perseguia parou imediatamente ao ouvi-la pedir socorro e, sem entender nada, ficou observando aqueles rapazes e moças que começaram a retirar o gelo de cima daquele velho veículo ali estacionado. Elas não sabiam que Dona Aí havia chegado com seu próprio carro. Dona Aí estava se aproximando de seu veículo quando um dos moços veio em sua direção para ajudá-la com suas sacolas. Seu carro já estava totalmente livre do gelo que havia se formado durante a noite. As moças e o outro rapaz já haviam limpado tudo e Dona Aí caiu em prantos agradecendo imensamente a ajuda recebida. Thank you, angels, thank you, angels. Ela entrou rapidamente em seu carro, que custou a dar partida, ainda com o coração disparado e com medo daquelas mulheres insistirem em ir atrás dela. Ambas estavam paradas na frente da casa observando, talvez com medo de que Dona Aí ou aquelas pessoas chamassem a polícia. Finalmente o carro pegou e Dona Aí agradeceu mais uma vez aqueles anjos enviados por Deus e partiu em seu veículo, ainda meio desnorteada, para procurar a via principal e chegar à estrada. Conseguiu entrar na autoestrada chamada de Cinturão. Ela precisava chegar à saída 17, de lá saberia voltar para casa, mas ainda tensa e assustada com o que havia passado, ela não sabia qual direção tomar, se para o norte ou para o sul. Então ela parou no acostamento para se acalmar e agradecer a Deus pelo livramento daquele cárcere. De repente, ela olhou para o vidro lateral e avistou alguém acenando num veículo do outro lado da pista, mas não entendeu o que se passava ou se era com ela. O carro deu a volta e depois de alguns minutos estacionou bem atrás do seu. Uma senhora americana muito elegante, um pouco mais jovem que Dona Aí, veio até ela e perguntou se precisava de ajuda. Ela informou que precisava encontrar a saída 17, mas não sabia a direção. Então, aquela gentil senhora pediu que a seguisse, pois ela também estava indo para lá. Essa história, que podia ter se transformado numa tragédia, nos mostra a importância de orar e pedir socorro a Deus em momentos de aflição. Quando clamamos ao Senhor, Ele prepara tudo, inspira pessoas e envia anjos para nos auxiliar. Nos mostra também que devemos ser prudentes e não nos colocar em situações de risco. Dias depois, já em casa, em meio à família e seus amigos da igreja, Dona Aí ficou sabendo que a sua amiga Cláudia ligou várias vezes para a casa daquela mulher para saber como sua amiga estava. E elas mentiam, dizendo que ela estava bem e que ficaria mais uns dias e mais uns dias, e que não podia falar naquele momento. Mentiram que já haviam falado com o filho dela e estava tudo bem. O objetivo daquelas mulheres era nitidamente de continuar escravizando aquela senhora, obrigando-a a permanecer naquela casa contra sua vontade. Espero que esse relato inspire você e fortaleça sua fé, lhe mostrando quão poderoso é Deus, que pode e transforma vidas e que nos socorre sempre que o buscamos. Só depende de você acreditar, confiar e se entregar a Jesus. E se você gostou dessa história real, comente, inscreva-se no canal, dê um joinha e clique e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!